Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abri-la em Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Depois eu vou ler um outro texto também que está lá em Tessalonicenses, tá? Pode falar de uma vez? Quer que fala de uma vez, hein? Depois, hein? Então vamos por partes, então. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestidos como ovelhas, mas inteiramente são lobos devoradores. Amém? Quero ler agora Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, verso 10 e 12. Vou acompanhar de lá. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor: e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderiam salvar. Verso 11. E por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Verso 12. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Amém? Pode tomar seu assento. A mensagem hoje, irmãos, vai ser um tanto quanto pedagógica. Deixo os irmãos até à vontade, se que alguém quiser levantar a mão e fazer alguma pergunta. Amém? Pode ficar à vontade. Nessa noite, irmãos, eu quero literalmente, com muito respeito e carinho, fazer o uso do cargo de pastor para liberar uma palavra de proteção às ovelhas aqui presentes. As ovelhas são, muitas vezes, ingênuas. As ovelhas, a ovelha mesmo, o simples animalzinho, ele é muito ingênuo. No entanto, ele conhece a voz do verdadeiro pastor. Amém? Que essa mensagem nessa noite, ela seja pedagógica para você. Que todos os presentes aqui possam aprender a se blindarem, porque a palavra do Senhor disse para nós aqui de uma forma direta, e ela é muito fácil de entender para nós: acautelai-vos dos falsos profetas, ou a tua tradução vai dizer: cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas, irmãos, são muitos nos dias de hoje. Na Bíblia Sagrada, eles já agiam no Antigo Testamento. No Novo Testamento, percebemos que só no tempo de Jesus, só aquele pequeno tempo de Jesus, os 33 anos e meio, só no tempo de Jesus, haviam aproximadamente 1.150 falsos cristos, só no tempo de Jesus.
E no tempo de Jesus, ele fala para nós tomarmos cuidado com os falsos profetas. O título dessa mensagem, eu acho que já vai falar tudo o que nós vamos aprender hoje. O título dessa mensagem: o falso profeta é o castigo do falso crente. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Vou um pouquinho devagar, vou ser um pouco pedagógico, tenha um pouquinho de paciência. Muitas vezes o pastor Juliano é mais explosivo, mais direto, fala rápido, às vezes não entende. Eu vou um pouquinho devagar hoje. Hoje é mais devagarzinho mesmo, amém, irmãos? Mas quem quer ir comigo, diga glória a Deus. Em Mateus capítulo 24, verso 24, Jesus ele disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. E até aí a Bíblia vai continuar dizendo que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Então, irmãos, nós devemos ter muito cuidado. Por exemplo, esse texto ele vai falar dos falsos Cristo e dos falsos profetas. O falso Cristo talvez você consiga até esquivar dele, porque Cristo existe só um. Não, eu não vou honrar um outro homem, uma pessoa que se diz Cristo. Não, eu não vou fazer isso. Talvez você consiga se esquivar muito fácil de um falso Cristo. Consegue ver claramente quem é um falso Cristo. Mas um falso profeta é muito difícil, irmãos. Nós vamos ver as características. Eu só consegui fazer 12 características. Mas não vai virar vigília não, pode ficar tranquilo que eu vou ser bem rapidinho, amém, irmãos? 2 Pedro, no capítulo 2, do verso 1 ao 20, não precisa ler, não precisa abrir, porque vai ser muito. Eu não vou ler, eu vou só sintetizar. Pedro vai dizer que eles ensinam mentiras, eles ensinam enganosamente. Pedro vai dizer que eles rejeitam o mestre e rejeitam o Salvador. Pedro vai dizer que pelo ensino dessas pessoas, eles cairão em tremenda destruição. É muito forte isso. Porque eles vêm para esse propósito. A palavra do Senhor nos diz que eles vêm vestidos de pele de cordeiro, mas eles têm um propósito: destruir. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, vão dizer que são homens hipócritas, mentirosos, farão as pessoas abandonar a fé, e seguirão a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Mas como, pastor? Não, eu não seria capaz de dar ouvido, eu não seria capaz de ser de uma igreja dessa. Mas você acha que um falso profeta, ele chega transvestido de um demônio? Não. Nós vamos ver as características dele, segura mais um pouquinho aí que eu vou falar. E no dia de hoje, irmãos, na mídia, na grande mídia de televisão, são a maioria, não se escandalize, são a maioria. E outros que não têm espaço na televisão, têm ganhado espaço numa terra sem lei chamada internet, nas redes sociais, nos rios da vida, onde que, sem você prestar atenção, com o devido cuidado, eles estão ali. E para identificar a grande maioria desses, eu vi ontem 2, de madrugada eu estava fazendo essa mensagem, eu contabilizei só 2, tem 50 milhões de seguidores nas redes sociais. Então dá para perceber que eles estão muito infiltrados. Eles estão, de certa forma, muito bem assistidos e muito bem seguidos. 50 milhões, uma matemática rápida aí, 20% do povo brasileiro. Para não piorar, mas vai piorar,
2 Timóteo, no capítulo 4, verso 3, fala que virão dias trabalhosos, dias esses que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichões, ou talvez a sua tradução vai dizer coceiras nos ouvidos, procurarão doutores para si. Olha lá, sentirão coceiras no ouvido, reunirão mestres para si, de acordo com as suas próprias vontades. Como assim mestres? Olha, uma pessoa, quando você ouve muito uma pessoa, ela passa a ser o seu mentor, ela passa a ser o seu mestre, ela passa a ser o seu orientador. A igreja está compreendendo aqui nessa noite comigo? Amém? Glória a Deus. Então, nos últimos dias aconteceria isso. As pessoas já não estão aguentando mais, não querem mais, e com isso estão infiltrados na liturgia da igreja, estão infiltrados na literatura da igreja, estão infiltrados nos hinos, nas músicas da igreja. Você percebe, tem hino que não está louvando a Deus, tem hino que está louvando você. Tem hino que agora são muito belos e bonitos, mas tira o Senhor e coloca você. São hinos de natureza antropocêntrica, são hinos de natureza não cristocêntrica. O louvor é para Deus, a honra é para Deus, porque dele, por ele e para ele pertence todas as coisas. É por causa dele, amém? Não é para nós, não é para nós, é para ele, amém? Então, nos últimos dias, olha só, lá naquele tempo, já estava falando, nos tempos de Jesus, nos tempos de Paulo, já estava falando que as pessoas, num futuro tão perto, não tão distante, mas um futuro perto, eles não iam aguentar mais a sã doutrina. E olha, por um bom tempo de vida, eu entendia que as pessoas eram enganadas. Não, eu entendia que muita parte dessas pessoas que fazem parte dessas igrejas pseudo-evangélicas eram vítimas, e não é. Elas estão ali atrás daquilo que esses falsos profetas têm a oferecer. Quem está me entendendo aqui nessa noite, diga glória a Deus. Ora, eles estão lá justamente atrás daquilo que eles estão prometendo. Então, estão enganados? Não. Estão como aqueles que a qualquer momento pode cair uma profecia, uma pré-fecia ou uma profetada. E quando eu falo disso, eu não estou falando da grande maioria de profetas que profetizam, eu estou falando também de pastores que pregam a palavra do Senhor. Amém? Um pastor, ele pode ser um falso profeta. Quando? Quando ele não confronta a igreja. Se você faz parte de uma igreja, quem está vendo pela internet, se você faz parte de uma igreja onde um pastor não te confronta e só faz massagem no seu ego, ele é um falso profeta. Ele está com uma mensagem errada, não é a mensagem da cruz. Quem me entende, diga glória a Deus. O ditado que diz, caiu no conto do vigário. Quem já ouviu isso? Todos nós. Nos dias de hoje, esse ditado, ele é literalmente muito bem aceito. As pessoas estão dispostas, cegamente, e cai no conto do vigário. Quem é vigário, pastor? O vigário é aquele que representa Cristo, é um sacerdote, é um profeta. Quais são as características? Quem são os falsos profetas? Quem são essas pessoas? Eu quero repetir o tema dessa mensagem. Os falsos profetas é o castigo do falso cristão. Mas eu tenho certeza que não tem falso cristão aqui nessa noite. Tem verdadeiros crentes lavados e remidos no sangue do Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem são os falsos profetas? O texto falou para nós, são lobos vestidos de pele de ovelhas.
Eles têm muito boa aparência, são bem engomadinhos, falam muito bem, mas a sua fala tem peçonha. A sua fala tem veneno. E Jesus mesmo disse: abstei vós do fermento dos fariseus, porque um pouco de fermento estraga toda a massa. Por isso, inicialmente é muito difícil você reconhecer um falso profeta. Eu quero aqui a todo momento me segurar para falar o nome de nenhum, por ética. Mas depois no corredor você pode me perguntar quem que eu acho que é. Amém? Pode me perguntar. Você vai se surpreender. Você vai deixar de seguir. Amém? Você vai deixar de seguir. Segundo, é bem rapidinho, são 12 rapidinho. São líderes religiosos, talvez você não acredita, mas são líderes religiosos possuídos por Satanás com o propósito de destruir o povo de Deus. Como eu disse, eu estou aqui como um pastor para orientar, cuidar das ovelhas. Mas a palavra do Senhor nos diz lá em João, olha só, diz lá em João capítulo 10, depois do 10, lá no 11, que fala assim: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Mas um mercenário, que não é pastor, que as ovelhas não são dele, quando vê o lobo, eles vão correndo, abandonam, porque eles querem ver as ovelhas destruídas. Eles querem apenas duas coisas das ovelhas: eles querem a lã e a gordura que a ovelha pode proporcionar. Amém? Eles têm esse propósito de destruir o povo de Deus. Na semana passada, o pastor pregou uma mensagem sobre a Trindade de Deus. Ele citou que também existe, e eu concordo, a Trindade satânica. A Trindade satânica, ela é o Satanás, o anticristo e o falso profeta. Eles também se interagem entre eles para destruir o povo de Deus. Enquanto o Satanás é anti-Deus, o anticristo é o anticristo, o falso profeta é o anti-espírito. Ele abafa o espírito, ele inibe o espírito. Mas como? Através de distrações, irmãos. Através de entretenimento. Por isso que muitas vezes você não percebe. Você está lá rolando os rios, cachorro correndo atrás de gato, o outro lá fazendo isso, fazendo aquilo, inteligência artificial, e quando vê, tem ali um vídeo de um fulano de tal, aquele que fala que lindo. Tem uma dona também que fala que você é terra seca. Tem uma nova também, profetiza, aquela que fica profetizando e pegando como exemplo o iPhone. Outro dia eu estava conversando com o irmão, foi uma luta, que eu estava numa correria para ver fulana de tal. Falei, meu Deus, tanto tempo de igreja para o cara ver isso. Misericórdia, irmãos. E tem pessoas que, Deus falou comigo. Não se engane, acautelai-vos dos falsos profetas. 3, eles são habilidosos e profissionais, eles têm uma boa retórica, eles são bem eloquentes e montam um cenário e você chora. Faz você chorar. O próprio fundo musical é propício, o ambiente é propício, tudo é favorável e o seu coração cede. Esse povo não está de brincadeira. 4, são usados pelo espírito maligno. Olha, preste atenção aqui. Os falsos profetas, eles também são usados. No entanto, por espíritos malignos, e eu lhe falo qual espírito? O espírito de Pitom. É um espírito diabólico de adivinhação. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Esses falsos profetas
são usados por esse espírito. Lembra lá daquela jovem que Paulo e Silas expulsou o demônio delas? O demônio dela? Era esse espírito. E espírito de adivinhação. Mas olha só. Quando o espírito não usa eles têm outros métodos. E eu quero que a igreja preste muita atenção, porque todo o cuidado aqui agora é pouco. Nós estamos vivendo uma época hipermoderna. Eles usam a tecnologia, inteligência artificial. Eles usam a tecnologia, Facebook. Naquele momento de quebrantamento, venha todo mundo à frente, levanta os documentos. Os irmãos sabem que isso aqui na igreja não tem isso não, amém, irmãos? Aqui na nossa igreja não tem isso não. Mas na igreja deles, chamam à frente e pedem para levantar o documento como símbolo que vai estar orando, e naquele dado momento, alguém por trás consegue captar o nome e eles conseguem revelar até o CPF. Estou falando mentira, igreja? Eles conseguem revelar o CPF, identidade, como se você tivesse perdido o seu CPF. Ah, ainda bem que eu lembrei o número. Tem nada a ver isso. Naquele jogo de manipulação, consegue o seu endereço, e naquele momento de carência, e quando vê, aí parece uma oração, aqui dá um certo intervalo, e quando vê, uma pessoa é apontada, e parece que eu estou vendo um nome, eu vou usar um nome de um amigo, e é Lucas. Eu estou vendo, aí quando vê, quem é Lucas? É eu. Deus falava de Lucas. Aí aquela pessoa que já está desmoronando, ela está, de certa forma, já comovida pelo aquele ambiente montado. Abre o coração. E não tem nada de espiritualidade, e sim carnalidade. Como pastor, eu preciso advertir vocês. Acautelai-vos dos falsos profetas. Quem está me entendendo aqui nessa noite, diga glória a Deus. É palavra de Deus para você, meu amado irmão. Eu não tinha Facebook, não tenho Facebook, já tive muito tempo atrás. A Analina tirava foto comigo. E algum dos irmãos sabe que eu sou gêmeo. O Facebook lia o rosto, meu rosto, e entendia que era o meu irmão. E falava assim, acho que fala um negócio assim, o fulano está com fulano de tal. É mais ou menos essa tecnologia que eles usam. Eles gravam. Nota que alguns deles estão com um ponto no ouvido. Amém? Estão com um ponto no ouvido, recebendo orientações de pessoas. Ou quanto muitas vezes espertalhões dizem, eu vou na igreja fulano de tal, me passa então o Facebook da igreja. Fica muito mais fácil, porque ali dá para ver a membresia da igreja. E hoje as pessoas explanam seus problemas nas redes sociais. E aí, está tudo pronto. Está tudo pronto. Há pessoas aqui nessa noite que são crentes há muito tempo e alguns que não são. Mas essa mensagem é para todos nós. Ficarmos atentos e sóbrios e vigilantes, porque o espírito do engano está aí fora. O espírito do engano está aí para ludibriar as pessoas e enganar, se possível, a maioria. Por isso nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado quem põe a mão na sua cabeça. Muito cuidado quem você tem dado ouvidos. Muito cuidado quem você, nosso Deus, que mensagem, falou comigo, mas confrontou o pecado seu? Te confrontou? Temos que analisar isso. Eu já até perdi o número aqui, mas vamos à frente. Essa aqui dói mais. Eles não erram profecia nenhuma, irmãos. Sabe por causa de quê? É o mesmo como Balaão.
Balaão ouvia a voz de Deus. Balaão, ele tinha os olhos espirituais abertos, viam anjos e demônios. Balaão profetizava de olhos abertos. Balaão nunca errou uma profecia. Mas para reconhecermos esses Balaões da vida, é só ir para a intenção. Qual era a intenção de Balaão? Ganhar dinheiro, ganhar despojos. Para você entender, aí agora aqui vai ser mais claro. Talvez se até então está abstrato essa mensagem, eu até sugiro você ouvir essa mensagem de novo que está sendo gravada. Se até então foi abstrato até agora, você vai começar a entender que os falsos profetas sempre estão à procura de uma oferta, de um cachê, de um pix. Eu, por algum tempo atrás, eu já vi um vídeo de um ou de outro, lá de Porto Alegre. Uma fala mansa, eloquente, tranquila. E quando entra na live, que tem os horários bem estratégicos, as pessoas começam a ofertar e vão subindo ali os comentários. Você acha de quem que é soltada uma revelação? Daquele que deu uma oferta ou daquele que simplesmente fez um comentário? Esses são os profetas segundo a linhagem de Balaão. São interesseiros. Amém? Jeremias capítulo 6, versículo 13 e 14. Eles são, os falsos profetas, são os sacerdotes e os profetas de Jeremias capítulo 6. Vamos lá que vai estar no telão, vocês vão ver. Jeremias capítulo 6, versículo 13 e 14. Quem são os falsos profetas? Olha lá. Desde o menor até o maior são gananciosos. Profetas e sacerdotes agem do mesmo modo. Todos são falsos e vivem na prática do engano. Olha só lá, o que vai falar agora? Eles tratam da ferida do seu povo como se não fosse grave. Na minha tradução vai dizer assim: eles tratam da ferida de forma superficial e dizendo a paz, e não há paz. Qual é a maior ferida da vida humana? É o pecado. Eles não tratam o pecado. Eles tratam de negócios. Eles tratam do corpo. Mas o que vale o corpo depois da morte? Não vale nada. Eles tratam o corpo, ou eles tratam de uma forma muito superficial. Pecado não fazem parte da liturgia, daquilo que eles pregam. Porque falar pecado ofende, constrange. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu não sei, mas talvez você deve estar identificando com alguns que brotam nos rios do Instagram, do Facebook ou do YouTube, mas eles estão lá para tentar fisgar você e ludibriar você para você cair no engano. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Outro aqui, eles falam o que você quer ouvir e aquilo que você quer ganhar. Junta a fome com a vontade de comer. Sabe por quê? Porque apesar do diabo não ser onisciente, ele é ciente. Apesar do diabo não ser onipresente, ele viaja. E ele conhece os desejos mais íntimos e proibidos do seu coração. E numa dessa e numa outra, o inimigo vai flertar com você aquilo que você quer, aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer ganhar. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que Deus possa nos colocar olhos e ouvidos espirituais. Por isso, a orientação da palavra do Senhor fala: provai os espíritos.
Por isso, a palavra do Senhor nos diz, em 1 Coríntios, no capítulo 12, quanto acerca dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O Espírito é o mesmo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dom de cura, dom de operação de maravilhas. E ele vai chegar num importantíssimo para a igreja. Qual? Discernimento de espírito. A igreja precisa ter discernimento de espírito. Às vezes não tem nada a ver o Espírito Santo falando. São espíritos malignos. São espíritos humanos bem engendrados. São profissionais. Outro quesito aqui, eles são adeptos de um evangelho sem renúncia. Um evangelho sem renúncia, sem inferno, onde a base deles supervalorizam o amor. Deus ama. Deus ama? Ama. Mas Ele é justiça também. Amém? Suas mensagens não confrontam, mas consolam. As suas mensagens são antropocêntricas e não cristocêntricas. E a sua obra é manter você distante do caminho. E para compensar você, há um milagre do Satanás para a sua vida. Eu sei, é ruim, eu não gosto de lidar com esse silêncio. Eu gosto daquela coisa mais pentecostal, avivada. Mas eu preciso ensinar a igreja hoje. Amém? Para que você não seja enganado. Para que você não seja ludibriado. Para exemplificar e ser mais claro, preciso e cirúrgico, a maioria desses falsos profetas /pastores, eles são adeptos aos coaches. Nada contra, mas eles sempre têm uma boa receita e uma estrutura pela qual você faz isso, faz aquilo, tem esse espaço e você vai prosperar por apenas tanto, e aceitamos débito e crédito. E estão espalhados aí na rede. Estão aí disponíveis para serem acessados por um preço muito acessível, e na realidade não é um preço, é um investimento. Acautelai-vos dos falsos profetas, irmãos. Acautelai-vos, porque eu não vou dizer que eles são a maioria, mas o que está mais aparecendo aí é uma maioria esmagadora. Mas existem 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal, não. Existem ainda aqueles fiéis, os remanescentes em nome de Jesus. Por isso precisamos ficar atentos, sóbrios, vigilantes, para que ninguém venha enganar a gente com essas palavras. Na igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, verso 20, havia uma profetisa chamada Jezabel. Ela profetizava, ensinava, enganava, e as pessoas que ali estavam, elas tropeçavam, porque o seu propósito era jogar pedra de tropeço. Está lá? Olha lá. No entanto, tenho contra ti o fato que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém os seus ensinos, ela introduz aos servos a imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados a ídolos. Mas como, pastor? Por quê? Se eu soubesse, eu não faria isso. Mas é muito sutil. Você acha que o diabo ele aparece como o diabo, como ele é? Não. O diabo ele trabalha desde o princípio com sofisma. Que é isso, pastor? Sofisma é verdades com mentiras. Meias verdades, meias mentiras. Ludibria o povo. E na igreja de Tiatira tinha isso. E o Senhor falava com eles: eu dou tempo para vocês arrepender. Eu dou tempo para vocês olharem atrás. Eu dou tempo porque eu quero que vocês se arrependam. Mas há pessoas que ainda conseguem, vão e seguem essas pessoas, falsos profetas, falsos enganadores, são cegos guiando outros. Na igreja também de Pérgamo,
Apocalipse capítulo 2, verso 15, na igreja de Pérgamo existia um falso profeta e ele pregava a doutrina dos nicolaítas. Doutrina essa que era contra os bons costumes. Eles eram a favor da poligamia. E nós vemos líderes aí, bem renomados, que são a favores do divórcio, são a favores de qualquer motivo para o segundo casamento. E se uma pessoa está carente e quer ouvir aquilo que lhe apraz, vão seguir essas pessoas. Quem está me entendendo nessa noite, diga glória a Deus. Também na igreja de Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipse, verso 14, vai dizer que ali estava também a doutrina de Balaão, doutrina essa que era para julgar pedras de tropeço para o povo e os filhos de Deus. E por aí afora está esse cenário. Nas prateleiras de Baraque, eles têm essas pessoas. A carta de Judas, toda a carta de Judas é a orientação para que nós venhamos nos abster dos falsos profetas. E no verso, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui para não errar. No verso 11, deixa eu ver se é no verso 11, de Judas. Se achar primeiro do que eu, aí me fala aí. Verso 11, vai dizer para nós qual que é o propósito deles. Não é o 11 não. É muita coisa na cabeça também, né? É o 11 mesmo, está diferente do meu. É Judas, capítulo 1, capítulo único, versículo 11. Eu vou ler aqui, ó. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Eles estão em busca de um prêmio. O prêmio é o seu dinheiro. Tanto é que esses cultos, é só observar, irmãos. Eu disse aqui outro dia, uma frase, eu quero repetir. É só observar que nesses cultos de falsos profetas, eles falam muito mais de verba do que do verbo. Eu não quero saber de verba, eu quero saber do verbo. Aquele que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito. Ele veio para os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é um acidente biológico. Você não é um acidente de papai e de mamãe. E ainda que você possa pensar assim, Deus te constituiu para um propósito. Você nasceu para a glorificação do Senhor. Não deixe o inimigo dizer outra coisa a não ser essa. O Evangelho confronta. O Evangelho, ele não se adapta para nós. Nós que precisamos nos adaptar ao Evangelho. A porta continua estreita, meu amado irmão. A porta continua da mesma forma. Por isso a palavra do Senhor vai dizer que para nós, antes aqui do verso 15, ele vai dizer para nós sobre as portas. A porta estreita é aquela que conduz à salvação, no entanto, a porta larga é aquela que conduz à perdição, e muitos entrarão por elas. Muitos, irmãos, porque é um evangelho muito fácil, é um evangelho de fácil aceitação, é um evangelho muito humanizado, é um evangelho relativizado, é um evangelho humano. Há uma série aí que todo mundo está gostando muito, falando do Evangelho, mas não é o Evangelho. O Evangelho não é isso, o Evangelho é muito mais poderoso do que isso.
ainda que isso possa ser uma centelha e um pequeno apontamento para quem é Cristo, é muito inferior ainda. Por isso, meus amados irmãos, eu quero dizer para você que ainda que a cultura de Balaão ela é existente, ainda que os falsos profetas são muitos, ainda que os falsos pastores, enganadores, ludibriadores, têm estado aí, por aí fora, enganando a muitas pessoas, eu quero dizer que nessa noite existem 7.000 que não dobraram os joelhos para Mamon, para o dinheiro. Eu quero dizer que existe ainda um povo remanescente, eu quero dizer que existe uma igreja séria, santa, lavada e remida no sangue do Senhor, e uma igreja santa, lavada, remida no sangue do Senhor, o diabo não vai enganar. Uma igreja lavada e remida no sangue do Senhor, é Deus que testifica no coração dele e dela. A pessoa pode até receber, vir em nome de Jesus, mas ele falar alguma coisa está errada, vai embora em nome de Jesus também. As pessoas podem até dizer alguma coisa, eu venho em nome do Senhor, você não vem em nome do Senhor não. Eu não aceito, eu rejeito. Isso está contrário à palavra de Deus. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que obter conhecimento da palavra. Nós temos que ter conhecimento de causa. Nós temos que ter olhos de águia. Nós não podemos ser massa de manobra. Tudo que eu estou falando aqui, confere na Bíblia. Está sendo gravado, vai ser postado. Volta lá, vê lá. Se tiver algum erro, fala comigo, eu reconsidero, exclui essa mensagem lá. Isso não vai prestar. Mas se isso é palavra de Deus, compartilha com mais umas 8 pessoas aí. Não é corrente não, tá? Pelo amor de Deus, não pensa que é isso não, tá? Eu estou falando para você alertar pessoas. Pessoas que estão alimentando de um alimento enlatado, um alimento podre, um alimento que não é sólido, um evangelho que não é evangelho. E o falso evangelho gera falsas conversões. O falso evangelho gera falsas conversões. Você vê uma pregação, meu amado irmão, eu não aguento não. Com muito respeito, eu não aguento. São pregações, é aquilo que Jeremias, a gente viu aqui em Jeremias, cura um povo de forma superficial. São palavras muito rasas, ralas. Quem está me compreendendo aqui nessa noite? Não estou brabo não, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo que eu não estou brabo não. Estou brabo com esses homens aí. Que eles têm o poder, eles têm uma lábia do inferno. E aí, a pessoa está carente, está sedenta, não sabe para onde ir, são levados como vento. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que ser sensível à voz de Deus. Pastor, tem essa pessoa aqui, eu não consegui. O que o senhor acha dessa pessoa? Isso é de Deus, continua, vai em frente, é de Deus, ouve ela. Pastor, e esse aqui? Esse aqui não é, descarta, não ouve não. Está correndo perigo para a sua alma e a sua salvação. Vamos lembrar de Elias, que estava na caverna, ele achando que ele era o último profeta. O que aconteceu com ele? Veio um terremoto, fala comigo, um terremoto. Deus estava no terremoto? Quem lembra aí, sim ou não? Não tem problema em errar não, tá? Deus não estava no terremoto. O que quer dizer isso, pastor? Terremoto é movimento. Tem muito movimento aí que Deus não está no movimento, não. É muito barulho. Deus não está no barulho, não. Depois, vem uma labareda de fogo, não é assim? Refresca a minha memória aí. Foi isso, não foi? Mas era fogo estranho. Deus não estava naquele fogo, não. Depois veio um grande vento.
Foi isso mesmo? Um grande vento? São ventos de doutrina falsas, que muitos seguem. Pensando que se eu posso falar um negócio aqui, mas não sei se eu posso. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu vou falar sem dar nome aos bois. Eu vou falar com muito respeito. Se te bater é para te curar, irmão. Igreja em Juiz de Fora tem aos montes. Igrejas boas, igrejas ruins. Igrejas que revelam, igrejas que profetizam, igrejas que são dadas mais ao conhecimento, igrejas que têm muito poder, outras que têm muito mais palavra. Enfim, tem uma série. Nessas andanças minhas, eu percebi que tem uns que pulam na quarta-feira, onde que tem aquele poder. E se Deus não falar, vão naquela que tem no culto na quinta. E se não falar, vai na outra e na nossa aqui, na sexta-feira. E eu falo com muito carinho, com muito respeito, porque nessas andanças minhas, eu já visitei algumas aí, e eu já fui, eu falei assim, aquele irmão é da nossa igreja. Aquele ali é da nossa igreja. Eu estava paisando, irmão. Eu estava paisando. Aquele irmão da nossa igreja. Quando de repente uma mão, irmãos, me abraça por trás, pastor Juliano. Falei, oh meu Deus, já acharam eu aqui. Vai achar que eu estou correndo atrás disso também. E não estava. Acabou a palavra, eu fui embora. Eu gosto da palavra. Eu creio no poder também. E aí, por um acaso, eu fui na quinta, depois de muito tempo. Eu acho que foi o contrário, foi a quinta primeiro. Aquele irmão vai lá na nossa igreja. Há pessoas assim, que ficam atrás. É isso, disso mesmo. Deus fala? Fala, eu creio. Eu creio que Deus fala. Mas segura uma coisa aqui nessa noite com muito respeito e carinho. Eu preciso falar sem, não é ofender, eu preciso falar que na casa do Pai, lembra lá do filho pródigo, levantar-me-ei e vou para a casa do meu pai, porque quem sabe, pelo menos ele me aceita como um jornaleiro, quem sabe ele me aceita como um diarista, mas eu quero falar para você que na casa do pai não tem lugar para jornaleiro, não tem lugar para diarista, na casa do pai tem lugar para os filhos dele. Na casa do pai só tem lugar para os filhos. Se você, pastor, mas eu sou apenas um visitante, eu só visito, eu estou falando em visitar, assim no sentido visita ali, visita aqui, eu estou falando nesse sentido, mas eu estou falando também naquele sentido daqueles que só querem uma bênção. Talvez você vai ser abençoado, mas eu preciso perguntar, você está aqui nessa noite para um remendo ou para um renovo? Porque o Senhor não quer apenas remendar a sua roupa, Ele quer derramar renovo sobre você. Acautelai-vos vós dos falsos profetas, porque eles conseguem manter você na mão. E uma tal de uma teologia, de uma coisa errada, de uma cobertura espiritual, porque se você sair dessa cobertura espiritual, você está amaldiçoado. Que conversa é essa? Eles são adeptos, eu esqueci aqui, mas retorno aqui, não tem problema nenhum. Eles são adeptos à teologia da confissão positiva. Que isso, pastor? Às vezes você até fala isso, não sabe. Eu declaro, eu determino. Declara que o seu cachorro vai virar um gato, então. Declara que o seu cachorro vai ser curado. Vai ali no HU, declara, então. Se não é a mão poderosa de Deus na nossa vida em chancelar, nós não temos poder para nada. Vocês estão percebendo então quem é os falsos profetas?
Não tem problema nenhum se você pegar aqui agora o seu celular. Eu vou deixar de seguir esse camarada aqui. Eu vou deixar de seguir essa pessoa que faz isso em nome de Jesus. Nesse momento pode usar o celular. Vai ser bênção para você. Você vai libertar disso. Misericórdia, pastor, me libertar. Porque eles conseguem aprisionar você em rédeas curtas. E prova disso, que falsas palavras, falsas predições, falso evangelho, falsas conversões. Por isso hoje nós recebemos na cara direto, fulano é crente, né? Deveria ser. Mas a palavra não confronta, o pastor não confronta. Não, eu não posso falar do pecado, porque aquele ali está mais ou menos a vida dele, aquele ali também. Acautelai-vos vós dos falsos profetas. Quem me entende, diga glória a Deus. Eles podem vir até em nome de Jesus, mas vão ser repreendidos em nome de Jesus. É só ter o Espírito Santo e nós bate na mesma tecla aqui. Você não precisa ser um expert não, mas dá para perceber, esse negócio está esquisito. Esse negócio aí não é de Deus não. Paulo Júnior vai dizer que momentaneamente você pode até quase aceitar, mas você vai falar assim, não, alguma coisa está errada ali, aquilo ali não é de Deus não. Fuja disso, corra. Porque se você correr e fugir, você vai encontrar um dos 7.000 que não dobraram os joelhos para Mamon, para Baal. Quem me entende, diga glória a Deus. Terminando com Elias, veio o vento, veio o fogo, veio o terremoto, e depois de uma forma singela e mansa, o que veio? A voz de Deus, em forma de quê? De uma brisa. De uma brisa apenas. Elias, por que você está escondido aí? Há muitas pessoas escondidas, mas Deus te achou aqui nessa noite, para você de fato esconder aos pés da cruz, para você refugiar nos braços, que Ele tem amor para a tua vida. Ele sim tem descanso para a vossa alma. Ele sim diz para nós aqui nessa noite: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Deus tem descanso para a tua alma, meu irmão. Deus tem descanso para você aqui nessa noite. Chega de ser escravo desses falsos profetas, que tem dominado, que tem ludibriado, que tem feito você gastar o seu dinheiro, que tem feito você gastar e perder o seu tempo. Eu queria lembrar do texto aqui, se os irmãos lá na mesa lembrar, bota rapidinho aí, mas vai ser difícil. Mas a palavra do Senhor nos diz que ai daqueles que andam por navegações, atravessam montes e faz das pessoas 2 vezes mais merecedor do inferno. Está na Bíblia isso, pastor? Tá. Está na Bíblia isso. São esses falsos profetas que fazem isso com as pessoas. Alguns inocentes, alguns vítimas, e alguns estão ali porque querem ouvir aquilo mesmo. Querem aquilo que o mundo pode proporcionar. Querem aquilo que de fato o Evangelho não promete. E Jesus nunca prometeu. Mas nessa noite o Senhor tem abrido os nossos olhos. Nessa noite o Senhor tem aberto os nossos olhos para o que é correto. Porque o Senhor sim é o verdadeiro profeta. O Senhor sim é aquele que de fato, quando Ele fala, Ele muda o curso, a história de qualquer ser humano. O Senhor sim é aquele que fala e cumpre. O Senhor sim
é aquele que tem descanso e repouso para a nossa alma. Por isso, busca o poder dele, busca o discernimento de espírito, provai os espíritos, analisai as profecias, analisar também as pregações, ouvir de tudo e reter o que é bom. Há muitas pessoas estagnadas, paradas, porque contentaram com falsas promessas e pregações. Mas Deus nessa noite nos está dando uma orientação para nós avançarmos, para ficarmos atentos, perceptíveis. Porque por dezenas vezes o Senhor falou para nós acautelai-vos, tomarmos cuidados dos falsos profetas. Louvado seja Deus, sem soberba e sem hipocrisia. O nosso ministério é um ministério voltado para a palavra. Mas eu lhe pergunto, o seu celular é voltado para a palavra? Porque aqui eles não entram, mas talvez tenha entrado no seu celular. Mas se isso é uma realidade para você nessa noite, volte para o Senhor e olhe para Ele. Conforme diz em Isaías, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. O Senhor sim é o nosso sumo sacerdote, de uma linhagem que não tem fim, da linhagem de Melquisedeque. O Senhor sim, Ele tem a palavra de vida eterna. E ainda que você possa pensar que essa palavra seja dura e mal interpretada, que você possa lembrar de Pedro, a qual o Senhor falou, qual as pessoas que estavam ali, que foram duro esse discurso, e o Senhor falou, quem quiser ir embora, pode ir embora. Não que eu estou falando isso aqui hoje, não é isso não. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, para onde iremos nós? Porque só tu tem palavras de vida eterna. O Senhor tem palavra de vida eterna para você. Eu creio em cura divina, mas eu não estou preocupado com o seu corpo hoje não. Eu preocupo com a sua alma. Eu creio que Deus pode ressuscitar. Eu creio que Deus pode curar uma pessoa em estágio avançadíssimo de câncer. E eu creio que Ele pode fazer aqui nessa noite também. Mas o propósito de Deus nessa noite é salvar a sua alma. É a sua alma. Porque no futuro bem perto e bem próximo, a trombeta irá soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos, seremos transformados. O que é corruptível se transformará na incorruptibilidade, o que é mortal vai se revestir da imortalidade. Vai poder dizer, tragada foi a morte, a sua vitória. Ó morte, aonde estava a sua vitória? No guilhão do pecado, mas a morte morreu. E nós estaremos salvos com o Senhor. O falso profeta não pode te salvar. O homem não pode te salvar. Essas doutrinas falsas não podem levar você para o céu. Mas se você permanecer firme na presença do Senhor, se você não arredar o seu pé, ainda que o caminho seja crivado de espinhos, não arreda o pé, o Senhor vai estar com você. Quem crê, diga glória a Deus. Num futuro bem perto, nós vamos estar lá na glória com o Senhor, e Ele vai olhar nos nossos olhos, vai dizer, servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Mas para os falsos profetas, capítulo 7 vai dizer para eles, e eu termino aqui, capítulo 7 vai dizer para eles, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais as iniquidades. Mas Senhor, em teu nome nós profetizamos. Eu não conheço. Senhor, eu tenho 50 milhões de seguidores, eu não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, eu não vos conheço. Eu gosto de uma tradução que diz assim, apartai-vos de mim, operários do mal. Que eu e você não sejamos enganados. Levante a sua mão para o céu nessa noite. Que Deus possa derramar o dom do discernimento de espírito sobre a sua vida.
Que Deus possa derramar o colírio espiritual que Ele tem, para que você possa enxergar o erro, o engano, a heresia. Que você possa enxergar, que você possa ver de longe e rejeitar com muita veemência todo o erro, todo o engano, toda falsa profecia, toda falsa pregação. Que você possa entender, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos ficar sobre nossos pés?